Puta que pariu, galera. Puta que pariu. Olha, primeiramente eu vou dar uma justificativa a vocês aqui, tá? Eu não fiz pré-jogo, foi muito corrido, tá ligado? E tipo assim, jogo 11 da manhã é foda, né, velho? Aí eu falei, tá, vou fazer só o pós-jogo. E aí tava eu aqui, né? Eu fiquei aqui, eu jogo 11 da manhã, né? Aí eu fui assistir o pré-jogo de alguns canais de esporte aí, né? E aí tava lá de boa. Aí eu fui assistir outro conteúdo no YouTube, né? Fui ver a parada do Tota lá, que tá com o Snoop Dogg lá. Não sei se você tá ligado nisso aí. Eu gosto bastante, particularmente. E aí tava 11 da manhã. E aí não sei por que meu cérebro deu uma bugada. Eu pensei que 11 da manhã era 10. Aí eu falei, não, tá passando tempo, aí faltou 40 minutos pro jogo. Dá tempo de assistir isso aqui. Quando eu fui ver, perdi o primeiro tempo. Puta que pariu, tá? Então, me perdoe se eu não conseguir trouxer uma análise tão profunda assim aqui no vídeo, tá? Mas, primeiramente, obrigado, esporte! Obrigado, esporte! Muito obrigado! Isso é vergonhoso, né, velho? Isso é vergonhoso. Ah, por que você torceu pro esporte? Você é Bahia, não sei o que lá. Tá em tela pra vocês a tabela aí, ó. Por que eu torci pro esporte? O Bragantino é o oitavo colocado com 31 pontos. Se o Bragantino ganha, vai a 33. Fica a 3 pontos do Bahia. Colocaria um medo absurdo? Não. Porque eu nem acho que o Bragantino é aquele time todo, não, tá? Já a gente fala disso. Mas assim, mesmo que o Bragantino ganhasse o jogo, eu ia chegar aqui e falar, cara, não tem nada demais esse time, tá? O Bragantino tava vencendo por 1-0 e conseguiu tomar pressão do Sport Lanterna dentro de casa. E mesmo que não tivesse tomado gol, eu ia chegar aqui e falar, cara, o Bragantino tomou pressão para um time desorganizado, um time que até quando atacava com uma desorganização absurda, e o Bragantino tá atuando pressão dentro de casa para esse time. Por quê? Porque esse time do Bragantino é limitado, cara. É limitado. Tá em oitavo lugar aqui porque conseguiu uma boa gordura, não sei como, mas é limitado, pô. Não era pra estar aqui, tá ligado? A sorte é que já tem 31 pontos. É só fazer mais uns 14 aí que escapa. Só que assim, se perdesse hoje, se o Bragantino perdesse hoje, por exemplo, pro Sport, eu ia chegar aqui e falar, cara, 30 pontos, você tá 8 pontos da zona, os times de baixo estão pontuando, cuidado pra você não entrar na briga aí, tá? E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não descarto o Bragantino na luta pra não cair. Não descarto. Sabe por quê? Porque o Bragantino só venceu 2 jogos nos últimos 11. E venceu o Corinthians, focado na Copa do Brasil, lá em Itaquera, e o Fluminense, que também estava focado na Copa do Brasil para pegar a Bahia. E hoje tomou sufoco do Sport na reta final do jogo ali. Jogou, eu acho até que o Bragantino foi melhor. Jogou bem a maior parte do jogo. Fez uma boa atuação hoje. Mas tomou uma pressão absurda no final, tomou um empate para um time que é o Lanterna, que só venceu uma partida no campeonato inteiro, só venceu 1 em 21 jogos. Ou seja, esse time do Bragantino não é nada demais, tá? O Sport poderia muito bem, se fosse mais competente, ter vencido o jogo de hoje. Poderia. Bora voltar aqui pro Bahia, né? Então o Bragantino iria a 33 pontos, ainda assim ficaria 3 pontos do Bahia. E cara, ontem o Corinthians perdeu, o Corinthians venceu, na verdade, o Fluminense. O Fluminense ficou mais distante aqui. Graças a Deus, graças a Deus. E o Palmeiras deu 4-1 no Inter já. Já a gente fala disso aí. Você acha que eu torci pro Inter, foi? Torci pro Palmeiras, por quê? Porque eu tô com medo até do Inter. A fase que o Bahia tá, daqui a pouco o Inter engrena aí, ultrapassa a gente. Que vergonha, viu, bicho? Olha, o filme do ano passado tá se repetindo. Daqui a pouco vai ser assim, ó. Olha, o Bahia saiu do G6. Calma, torcida tricolor. Calma que vai abrir G7. Aí o Bahia foi para oitavo. Calma que vai abrir G8. Aí foi para nono. Calma que vai abrir G9. Aí foi para décimo. Calma que vai abrir G10. Aí foi para 15º. Calma que vai abrir G... É inacreditável, né, velho? Segundo ano seguido que eu tô tendo que secar os adversários e torcer para abrir vaga porque eu não confio no meu time, tá? Mas enfim, então vamos lá. A maior parte das coisas do jogo aconteceram no segundo tempo, né? Então eu saí da vantagem por causa disso, que eu assisti mais no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, quando eu olhei a estatística, tava lá 16 finalizações do Bragantino contra 6 do Sport. O Bragantino finalizou mais, teve mais posse de bola. E aí, antes do jogo, eu tava vendo a live dos criadores de conteúdo do Sport, eles falando assim, pô, Daniel Paulista entrou pra empatar. E de fato, se mostrou durante o jogo. Ele entrou pra empatar. Botou o Lucas Lima de ponta, que eu não entendo, tá? Eu não entendo como é que ele bota o Lucas Lima de ponta. Tá a escalação na tela pra vocês aí. O Bragantino foi com o Cleiton, que fez uma boa partida, defendeu uma bola do Sport ali na reta final do jogo. Eu acho que os goleiros hoje foram muito bem, né? Gabriel salvou o Sport, fez algumas defesas importantes. E aí o Bragantino foi com o Cleiton, esse aqui é quem? Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, aí foi com Gosman Rodrigues também, aí foi com Vanderlan, Natan, Eric Ramírez, Gabriel, John, esse aqui que é o Ignácio Laquintana, né? Lucas Barbosa e Sacha. E o Sport foi com o Gabriel, o Thierry, Ramon, Matheus Alexandre, foi com o Vitor Hugo,
Aí foi com o Pedro Augusto no meio de campo, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Léo Pereira, né, que fez o pênalti, bastante duvidoso, tá? Já a gente chega lá. E o Derek Lacerda, que fez o gol de empate, um gol que acho que demonstrou muita raça dele, tá ligado? E aí vamos lá, o lance do pênalti. Cara, pelo aquele frame que eu vi, eu tive muita dúvida se realmente foi pênalti. Tipo assim, eu não consigo ter a 100% de certeza, 100% de convicção que aquele lance foi pênalti. Eu não sei se o Léo Pereira chegou a tocar, se ele enroscou o joelho ali, não sei. Eu sei que, pra mim, ficou muito duvidoso. Pra mim, eu não sei se aquilo ali foi pênalti, não sei se o árbitro acertou, tá? Eu acho que, se eu pudesse palpitar, eu diria mais que não foi do que foi, cara. Sinceramente. Eu não consegui ver um toque assim pra poder derrubar o jogador. Pra mim, ele meio que cavou aquele pênalti. Tanto é que depois teve um lance parecido com o Lucas Lima, que o árbitro não deu nada. E aí, pênalti pro Bragantino, e aí Sacha na bola, ele não perde, né? Bola pra um lado, goleiro pro outro. Aí, seguinte, né? A partir daí, o Bragantino era melhor do jogo. O Bragantino fez um bom primeiro tempo, melhor do que o Sport. E no segundo começou melhor do que o Sport ali no jogo. Atacando mais, tendo mais domínio, mais posse. E aí o jogo vira. Aí o Bragantino fez 1-0, meio que se acovardou, o Sport começou a atacar. E eu até vi na transmissão na hora, eu concordo com o que o comentarista falou. O Sport atacou de uma forma meio que atabalhoada. Foi assim, no desespero, tá ligado? Sem uma organização tática, sem nada. Era um bando de campo que atacou pra tentar no desespero achar alguma coisa. E deu certo. Por isso que eu digo, esse time do Bragantino não é nada demais, cara. Se o Sport hoje, se o Daniel Paulista hoje não fosse tão covarde e não tivesse tido pênalti, eu acho que o Sport poderia ter vencido o jogo. Poderia ter vencido o Bragantino hoje. Porque o Bragantino, como eu falei, o Bragantino tá oitavo, mas esse time do Bragantino é a base do time que quase caiu ano passado. Não é que é o Bragantino mudado, cheio de novas contratações, cheio de estrela, não. Não, é o mesmo time. Conseguiu uma gordura, mas agora tá aí já capengando no campeonato. Venceu 2 e empatou 1 nos últimos jogos aí. Então é o seguinte, o Sport poderia ter ganho hoje. E o Sport foi pra cima, fez um gol e poderia ter virado o jogo. Porque teve uma bola, um escanteio que Cleiton teve que fazer uma defesaça de pé ali, na pequena área. Ou seja, o Sport poderia ter virado a partida, poderia ter vencido o jogo. E aí, eu acho que foi um jogo, cara, de dois times bastante limitados. Porque assim, eu ia falar isso aqui no pré-jogo. Pra mim, hoje, o Bragantino é o time, hoje eu prefiro pegar o Bragantino do que pegar o Sport. Sinceramente. O Sport melhorou com o Daniel Paulista. E se você pegar o recorte aí dos últimos 10 jogos, talvez o Sport tenha o mesmo número de pontos que o Bragantino. Porque o Sport teve um período aí que o Sport ficou um mês sem perder. Só que o problema é que foi tudo empate. O Sport empatou tudo, né? E aí o Sport ficou um mês sem perder. E o Bragantino só derrota. Então, o Sport tá jogando melhor, está melhor que o Bragantino. E se provou hoje. Pra mim, foi uma atuação boa do Bragantino. E eu acho que, na média, foi uma atuação ruim do Sport. Por quê? Porque o Daniel Paulista se acovardou durante a maior parte do jogo, no primeiro tempo, e só foi pra cima, a partir dos 15 do segundo ali, pra buscar um empate no desespero. Então, foi uma atuação ruim, na maior parte do tempo, e foi boa ali só dos 15 pra frente. Ou seja, pra mim, o Bragantino jogou melhor, fez uma boa atuação, o Sport ruim. Só que, claro, né? Quando o Sport atacou mais, o Sport aproveitou a sua chance, empatou o jogo, e aí o Bragantino ficou de mãos abanando, mais uma vez, empatou com a lanterna do campeonato, o Sport com 11 pontos, que, cara, eu acho que o foco de vocês agora é não ultrapassar a Chapecoense, tá? É não ultrapassar a Chapecoense. Eu não sei se o Sport vence o Corinthians agora na Ilha do Retiro, eu sinceramente não sei, tá? Mas assim, 11 pontos, eu ainda acho que o Sport faz mais pontos do que aquela Chapecoense, cara, sabe por quê? Porque aquela Chapecoense era muito ruim. Eu acho que esse Sport aí, com toda a limitação, ainda é melhor do que aquela Chapecoense, tá ligado? Tipo assim, se tivesse um jogo, esse Sport contra aquela Chapecoense, eu acho que o Sport ganharia o jogo, sinceramente. Eu acho que aquela Chapecoense será pior. Pra tu ser pior, tu tem que se esforçar muito. Agora sim, tem que jogar bola. Jogar bola. Eu acho que o Sport ainda assim faz aí uns 18 pontos. 20 eu não sei, mas faz aí uns 18, 19 e acaba que ultrapassa aquela Chapecoense. Agora, que vergonhoso pra vocês, hein, cara. Mano, eu fico pensando assim, né? Se fosse meu time nessa situação. Porque, tipo assim, graças a Deus o Bahia nunca passou por isso, né? Na Série A, eu digo, de brigar pra não cair, ficar na lanterna aí, estagnado, sem perspectiva nenhuma. Tipo assim, qual a animação que vocês, torcedores do Sport, têm pra ver o campeonato? Só a zoeira, a gastação. Eu quero levar, tomara que o Fortaleza caia comigo, tomara que o Vitória caia comigo, caiu junto comigo. E outra coisa, tá? Pouca gente lembra. 2021 foi a mesma coisa. Só não foi lanterna. Mas o Sport estava rebaixado na 32ª rodada, por ali, já estava rebaixado. Então, cara,
É uma gestão dos últimos anos aí patética de Yuri Romão. Tudo bem que em 2021 ele não teve culpa ainda, era de gestões anteriores. Só que assim, o time de vocês ficou 3 anos na Série B e quando subiu, tá passando essa vergonha aí. Meu irmão, é aquilo, né? Eu, graças a Deus, nunca vi meu time jogar uma Série C, por exemplo. Eu como pessoa, nunca vi. Meu time já jogou. Eu, como pessoa, nunca vi. Porque eu sou nascido em 2005, né? E aí eu fico vendo, o Vitória jogou recentemente, né? Eu fiquei, cara, fosse o Bahia numa situação dessa, velho. Essas situações aí do futebol, né? Ser lanterna disparado, Série C disparado. Então, cara, vocês estão sofrendo pra caramba esse ano, bicho. Pra caramba, tá ligado? Eu fico assim, porra, mano. Mas obrigado aí pelo resultado, porque brecou o Bragantino aqui, né? E aí, tomara que o Botafogo ganhe hoje. Que vergonha, meu amigo, que vergonha, meu. Eu tô secando os adversários porque o meu time não passa confiança nenhuma. Mas enfim, né? Eu acho que no final o empate ficou um resultado justo, porque o Sport na reta final merecia fazer um gol, merecia talvez até virar, mas o Bragantino, pela média geral do jogo, também merecia fazer um golzinho, 2 ali. Eu acho que o empate ficou justo. Mas ainda acho que o Bragantino jogou melhor, fez uma boa partida, mas também não é aquele time que brilha os olhos, né? Aquele time que é muito melhor do que o Sport. Eu digo mais, tá? Se o Bragantino não tivesse começado tão bem o campeonato, o Bragantino estaria brigando para não cair forte, talvez ali perto do Sport. Talvez, porque o elenco é nivelado, cara. É bem parecido o elenco do Bragantino com o Sport. A sorte é que o Bragantino conseguiu uma arrancada no início e o Sport, coitado, tá desde o início aí sofrendo no campeonato, tá? E eu achava que o Sport poderia vencer hoje, tanto que quase venceu. Mas é isso, né? Agora, na tabela, o Bragantino, com esse pontinho aí, respira um pouquinho, respiraria ainda mais se tivesse ganho, né? Mas se tivesse perdido, eu ia chegar aqui e falar assim, cara, 30 pontos, e eu não descarto não, tá? Mas assim, 30 pontos, o Bragantino poderia ficar 6 pontos na zona com essa rodada. Essa rodada não, mas nas próximas rodadas aí, se continuasse perdendo. E só olha a tabela do Bragantino aqui rapidinho, porque assim, não é todo jogo que vai ser contra o Sport, não. Vai ter jogo que vai ser contra um time difícil, ó. Cruzeiro fora, eita porra! O Bragantino vai se arrombar, viu? O Bragantino vai se arrombar, Cruzeiro fora, vai tomar porrada. Santos em casa, de Vojvoda, já vai ser o 4º jogo de Vojvoda, né? Mais ou menos. Rapaz, eu não sei se ganha não, tá? Pode perder. Mirassol fora, mais uma peia. Rapaz, o Bragantino vai decair na tabela, tá, irmão? Se não vencer o Santos e o Grêmio, vamos lá, se o Bragantino empatar um e perder outro, por exemplo, rapaz, vai começar a se complicar. Depois tem o Palmeiras e o Juventude no Jacone, né? Meu Deus do céu. É, meu amigo, eu não descarto o Bragantino, não. Quem quiser descartar, que descarte. Pra mim, só tá salvo 100%. Deixa eu botar a tabela de novo pra vocês aqui. Pra mim, só tá 100% salvo da Série B. Esses times aqui, ó. Do São Paulo pra frente. Eu acho que o São Paulo não cai, o Botafogo não cai. Do São Paulo pra frente tá tudo salvo. Aí daqui pra baixo eu acho que o Corinthians dificilmente cai. Fluminense dificilmente cai. O Inter vai trocar o treinador, né? Eu não sei se Roger já foi demitido, eu não sei. Posso até conferir aqui pra vocês rapidinho. Eu não sei se Roger já foi demitido. Já a gente fala disso, tá? O Inter tomou 4-1 do Palmeiras. 4-1, meu amigo. Rapaz, eu não vi o jogo, tá? Mas eu vou comentar uma coisa aqui, que, cara, o que foi que eu falei pra vocês? Roger Machado é fraco. É fraco como treinador. Ele passa por uma boa fase, depois ele começa a decair. Começou o trabalho no Inter ano passado, começou muito bem, voando lá em cima. Grande treinador. Aí começou esse ano, né? Capengando no Brasileirão, mas na Libertadores passou de fase, beleza. Copa do Brasil, tava nas oitavas, beleza. Foi eliminado das duas e tomou 4-1 do Palmeiras. É aquilo que eu digo, cara. Olha a diferença do Bahia para o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras, quando pega um time de meio de tabela assim, que tá mal, mete-lhe goleada, meu irmão. 4-1, 3-0. Ou então vence, mesmo jogando mal, vence. O Bahia chega lá e pipoca. Aí é foda. Não estamos no nível do Palmeiras ainda, pô. Não estamos no nível do Flamengo ainda. E eu nem sei se vamos chegar, tá? Nem sei se vamos chegar. Eu acho que o Bahia pode virar um time de segunda prateleira. Já é, na verdade. Agora, de primeira, eu não sei se o City vai chegar a esse ponto, não. Mas enfim, né? É melhor do que não ganhar nada. E aí, meu amigo, eu acho que o Roger vai cair. Se ele não caiu ainda, ele vai cair, vai ser demitido, tá? E vocês estão certíssimos, cara, certíssimo. Porque é um treinador muito limitado. Sempre achei isso, sempre vou achar. Até quando ele estiver bem. Quando ele estiver, Roger Machado pegou, sei lá, outro time aí. Pegou o Atlético Mineiro e tá em segundo lugar. Eu tô nem aí, porque é um treinador que eu não gosto particularmente. Tem uma lista negra, eu tenho uma lista negra de treinadores, tá? Roger Machado, aí tem Anderson Moreira, Renato Paiva. Eu não sou fã desses treinadores, cara. Eu não sou fã. Não só porque trabalharam no Bahia e não deram certo, mas porque, cara, Roger Machado é um treinador que ele tem prazo de validade.
é aquele típico treinador brasileiro que tem prazo de validade. Uma hora vai perder o gás. Uma hora ele vai te gastar. E eu tenho raiva até hoje por causa daquela Libertadores que ele fez com que o Bahia não classificasse lá em 2019. Porque ele perdeu o gás. Eu não vou esquecer nunca disso, cara. Eu não vou esquecer nunca disso, tá? Agora, o Bahia é um time que já tem esse histórico de... Sempre que o Bahia é eliminado de uma competição importante, o Bahia começa a cair na tabela. Espero que não seja o caso desse ano, né? Calem minha boca e ganhe do Cruzeiro. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei, tá? E o Sport é aquilo, né? Voltando pro jogo agora, né? O Sport já tá rebaixado, 11 pontos. Meu amigo, não tem salvação, cara. Não tem salvação. Vocês quase perderam hoje pra um time que só venceu 2 jogos nos últimos 10. Eu tava vendo a galera do Sport aí falando que o Bragantino era favorito, que ia vencer. Eu não achava, não. Eu achava que era equilibrado. Achava que o Sport poderia vencer, tanto que quase venceu. Agora, assim, meu amigo, rapaz, Daniel Paulista tem culpa hoje. Porque ele acovardou o time. Acovardou o time de novo. Igual ele fez contra o São Paulo também. Vale lembrar. O Sport, vai pegar o São Paulo. Agora vai. Aí faz 2-0 e toma empate. Aí pega o Santos. Agora vai. Mesma coisa. 2-0 e toma empate. Aí pega o Vitória. 2-1 nos acréscimos. Agora vai. Agora vai. Aí empata o jogo. Agora vai. E sempre pipoca. Impressionante, tá? Bom, o Sport tá rebaixado já. Fortaleza ganhou a sobrevida ontem, ganhando do Vitória. Bora ver se vai conseguir reagir com o Martim Palermo aí. É aquilo. Venceu ontem, mas eu falei aqui. Rapaz, pés no chão. Pés no chão que vocês não estão salvos ainda não. É isso, né? Bora ver agora aí. Eu acho que esse C4 aqui tá bem desenhado, cara. Vitória, Juventude, Fortaleza Sport, tá bem desenhado. Agora dá pra ver, né? Já eu faço o vídeo aí do Ceará, do jogo com o Vasco contra o Ceará. E ao longo do dia aí vai ter mais vídeos aqui no canal, tá? Pré ir para o jogo do Ceará e amanhã pré ir para o jogo do Bahia, claro. Então fica atento aí, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho, tá? Fui, até o próximo vídeo.